Eita, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos para as nossas marcações para segunda-feira. Vamos nós ver a maior probabilidade do mini índice aqui na B3 para segunda-feira, dia 22. Vamos lá. Olha aqui, pessoal, no gráfico de semanal, o que acontece? Ele continua na briga, tá bom? Aqui nos finais, aqui bem baixo, aqui nesses fundos, né? Ele está já testou tudo que eu tinha de testar, já com leve tendência de alta, tá? Então ele fechou aqui mais para baixo do que para cima na sexta-feira, né? Então vamos ver o que acontece na segunda-feira. O mercado já é para estar subindo, tá? Segunda-feira, vamos ver se isso acontece. Vamos lá para o diário. Olha só, pessoal, aqui está o diário. Da mesma forma, tá, aqui, olha só, houve rompimento, mas já houve negação também. Houve rompimento 243, 242, 244 negou e 245 já trabalhou acima hoje, tá bom? Mas ele fechou dentro do que no anterior. No caso, ele fechou fazendo uma falha de rompimento. Mas a obrigação dele era somente de fechar acima da negação. E ele cumpriu com a obrigação dele. Então, pessoal, para segunda-feira, o próximo candle, que é o 246, tem que fechar acima do 244. Aí vejo a leve alta, tá bom? Tomara que ele já nasce logo o gap de alta e vai lá para cima. Porque como ele está ainda dentro do candle anterior, tá perigoso se ele nascer ainda dentro do candle, né? Ele testar para cima e ficar num range aqui, sempre dentro desses dois candles, né? Do 244 e 245. Mas eu espero que ele vai subir, que é o que eu imagino, tá bom, pessoal? Porque o candle tem que fechar acima dos 244. Aí você tira as suas conclusões. A gente deve dar preferência para compra aqui na segunda-feira. Belezura? Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico de 60, ver como ele fechou. Olha aí, pessoal, foi um dia bem assim, tipo, um pouco fácil e um pouco complicado, né? Por quê? O Candle 2 rompeu o Candle 1, né? E rompeu os topos anteriores. O que acontece? Esse aqui, ó, 3 tinha que subir. Foi justamente o Candle de 11 horas que fez o melhor movimento, mais assertivo. Porque esses dois aqui não foi tão assertivo, né? Tá. Então, o melhor candle foi esse aqui, da 11 horas. Aí depois, pessoal, foi queda, 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 queda e mais queda, né? Havendo rompimentos anteriores. Olha aí, ó. Esse 8 ele não fez rompimento, né? Mas ele cumpriu com obrigação ficando abaixo do 6. Aí o 9 fez rompimento de 8, cumpriu. O 10 fez a obrigação dele, fechou abaixo do 8. Beleza. Então, para segunda-feira, vamos dizer, pessoal, aqui, ó, o próximo candle de 60 tem que romper o 9 para baixo, né? Se fosse na contagem candle a candle. E lá no diário, ele tem que fechar o dia acima dessa máxima do 4 lá no diário. Então, mesmo que ele confirmar a venda aqui pelo 60, ele pode descer só um pouquinho, testar os fundos de novo e voltar a subir. É onde a gente vai trabalhar com ele na compra, na ponta compradora, na segunda-feira. Beleza pura? Então, vamos para as nossas marcações, pessoal. Vamos só dar uma olhadinha aqui rapidinho no, nos 5 minutos. Olha aí, pessoal, tá lindo de fazer backtest. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês, pessoal, todos os dias que o mercado fecha, se vocês fizerem um dever, eu sei que quase ninguém faz, tá? Quase ninguém faz. Mas é quase obrigatório fazer isso para poder ser um trade consistente, chegar logo na consistência, tem que estudar muito. Né? Então, é fazendo os backtests, tipo o Candle 1 rompeu tudo. Não vou dar o zoom lá para trás, não, tá? Mas até que aonde eu estou vendo aqui, ó, eu tenho que ter ação sobre isso aqui, ó. Então, o Candle 1 rompeu tudo, tá? O Candle 1 rompeu tudo. O Candle 2 confirmou. Então, o Candle 3 só tinha que fechar acima do 1. Não fechou, ainda de lambuja rompeu o 2 para baixo. Aí, isso, pessoal, o que acontece? O 4 tinha que ficar abaixo do 2. Ele cumpriu com a obrigação dele. Aí o 5 tinha que ficar abaixo do 3, não ficou. Mas ele rompeu o 4. Uma vez que ele testou o 3,
O 6 tinha obrigação já de romper para baixo, não rompeu. Aí o 7 sobe. Beleza, subiu, deu até scalp. Mas para ele dar a sequência do rompimento, ele tinha que romper o candle anterior. Ele já não rompeu, ele fechou para baixo. Se ele fechou para baixo, esse próximo candle, que é o 8, tem que cair. E para ele cair, ele tem que romper o 7 anterior. Não foi isso que aconteceu. Então o 9 tem que subir. Não subiu, não rompeu o máximo anterior e nem mínimo. Aí o 10 tinha que cair. Caiu? Não, e rompeu o máximo anterior. Se ele rompeu o máximo anterior, o 11 tinha que ficar só acima do rompimento, para confirmar, acima do 9. E ele fez uma leve negação. Se ele fez leve negação, o 12 tem que cair. Para ele cair, ele só tinha que ficar abaixo da negação. Ele ficou ainda de lambuja, ele rompeu o 11. Olha isso, pessoal. Quando ele rompeu o 11, o 13 só tem que ficar abaixo do 11. Aí o que o 13 fez? O 13 testou o rompimento e cumpriu com a obrigação dele. Aí o 14 só tinha que ficar aqui abaixo do 12. Ele não fez isso e ainda ele negou. Como ele negou, o candle 15 só tinha que ficar acima da negação. Ficou. Só que o candle 16 tinha que romper tudo para cima. Não rompeu. E de lambuja ele rompeu para baixo. Se ele rompeu para baixo, nem que seja de pouquinho, o 17 já tem que ficar abaixo do 15. O 17 cumpriu com a obrigação dele. Então o 18 tinha que ter rompido o 16 para baixo. Não rompeu. O 18 pegou, não rompeu para baixo. Então o 19 tinha que romper o 18 para cima. Rompeu. O 20 tinha que manter o rompimento, ficar acima do último rompimento. Parece-me que ele cumpriu. Aí o próximo, o 21, se ele não cumpriu, pessoal, e ele negou, o 21 já tinha que cair, tá? Se o 21 não caiu, o 22 tinha que subir, que eu acho que foi isso que aconteceu. Se eu botar a linha de verdade aqui para me ver, eu vou ver que ele negou. Aí é essa leitura que foi feita. Bora colocar para a gente ver? Não pode ter pressa, pessoal. Tem que saber fazer o caqueado. Aí, ó, pessoal, ele negou. Então, esse aqui tinha que ficar sempre abaixo da negação. Ele não ficou, ele fez foi negar, então esse 22 tinha que subir. Aí, como o 22 subiu, aí o 23 só tem que ficar acima do 21. Ele ficou. Aí, o 24 tinha que romper o 22. Ele rompeu. Olha isso. Aí, o 25 só tem que ficar acima do último rompimento, que é o 23. Ele cumpriu. Aí, o 26 tinha que romper o 24. Ele não rompeu e ainda negou. Se ele negou e ainda rompeu mínima, o candle de baixo só tinha que ficar abaixo da mínima rompida e não somente embaixo da negação, tá? Ele tem que ficar abaixo da mínima rompida para ele dar sequência ao movimento de baixo. Ele cumpriu com o movimento dele. Aí vem o 28. O 28 rompeu, ficou abaixo do 26, cumpriu com a obrigação dele. Aí o 29 tinha que ficar somente abaixo do 27. Ele não ficou, ele negou. Se ele negou, o 20, quer dizer, o 30 só tinha que ficar acima da negação. Ele cumpriu com a obrigação dele e ainda houve um rompimento. Se ele rompeu, o 31 tem que ficar acima do 29. Ficou. Então, o 32 tinha que romper o 30 para cima. Não rompeu. Então, o 33 tinha que romper para baixo. Não rompeu e rompeu para cima. O 34 só tinha que ficar acima do último rompimento, que é o 25. Aí o 34 cumpriu com a obrigação dele. Aí vem o 35. O 35 tinha que ficar acima do 33, porque o 34 rompeu, ficou acima de tudo, ainda rompeu o anterior, de lambuja. Aí o 35 veio e negou. Tá vendo que lindeza, pessoal? Isso aí, ó, vou parar por aqui, tá? Mas vocês têm que fazer isso todos os dias em todos os candles, para treinar a mente da gente. A gente fica ninja, fica top. Aí isso aqui te evita de você levar loss. É a leitura de candle a candle, tá bom? Aí depois a gente tem que casar a Fibonacci com essa leitura, que aí muda um pouquinho, mas é cada coisa no seu tempo. Belezura? Então vamos para as nossas marcações. Porque eu gosto tanto, pessoal, de fazer essa leitura, que se eu for ficar aí fazendo, eu termino esse dia, começo outro, termino outro, começo outro, eu não paro, eu amo fazer isso aí. Mas por esse motivo, agora eu estou na consistência, viu? Que eu estou ralando muito, trabalhando muito com isso aí. Tá bom, pessoal? Então vamos nós. Aí, pessoal, olha só, o 242 eu marquei, porque o 242 está abaixo da linha do último preço.
Se está abaixo da linha do último preço, é para cá que eu vou marcar, para baixo primeiro, depois que eu vou para cima da linha do último preço. E para baixo da linha do último preço, o primeiro acidente que eu vejo é o 242, tá? Onde eu marquei. Por quê? Ele rompeu e negou. Então, a negação que não tem teste, ela está super forte. Tem que ir para cima nesse mercado, tá bom? Agora, pessoal, eu vou colocar máxima e mínima de dia anterior, máxima e mínima do dia anterior, e 50% também. Olha aí, pessoal, eu já coloquei a máxima, a mínima e o 50% do dia anterior. Tá? Agora, o que eu vou marcar, pessoal? Deixa eu ver se dá para marcar esse gatilho aqui, ó. Sim, ó, o gatilho do 225, ele segurou uma, duas, três vezes já. Tá? Mudei. Valeu a pena marcar mais embaixo um pouquinho, tá? Vai que ele caia, mas não é para cair, não. Então, vamos para cima da linha do último preço agora. Negação. Olha que já está bom demais até nessa negação, viu? Já tem aí para mais de 2.000 pontos, quer ver? Aí, ó, 2.000 pontos, 2.100 pontos. E o mercado hoje só andou 1.700 e 1.735. Faz de conta que eu vou botar outra, vai. Vou colocar outra linha, né? Aquele gatilho lá em cima. Ou então é melhor marcar do extremo, né? Marcar negação, vai. Aí vou colocar ela de vermelho. Olha aí, pessoal, coloquei ela de vermelho, tá bom? Então, agora, vamos para o gráfico de 60 minutos. Vamos marcar para baixo da linha do último preço primeiro. Gatilho do 10 foi rompido pelo candle 12 e teve o teste pelo 9 e pelo 10 do dia seguinte. Para baixo, pessoal, temos a mínima do 10 também. Por que a mínima do 10? Ele foi uma mínima que ninguém rompeu. A mínima do 4 também, pessoal. Olha, tá dando muita mínima que ninguém rompe. Depois tem o 10 aqui também, mais embaixo, foi rompido e negado. Aí mais embaixo aqui tem um buracão entre a linha amarela e a verde. Por que tem um buracão? Porque tem uma mínima que ninguém rompe, que é a 4. Mas ela já está praticamente marcada pela amarela. Então não devemos fazer nada. Vamos para cima agora da linha do último preço, do detector de níveis, né, que podemos chamar também detector de níveis. Então, lá para cima, pessoal, é o 8, que foi um rompimento simplesmente com um teste. Depois, pessoal, nós temos esse gatilho ou essa negação. Ó. Vamos marcar a negação, tá idêntica aí com o gatilho. Idêntica. Aqui, pessoal, teve um rompimento. Deixa eu ver como é que está esse rompimento. Nada, não devemos marcar. Porque ele já foi rompido, né? Negado e desnegado. Então não vale nada. Bora colocar o fundo do candle 4, que está quase rente com o gatilho do 8. Aqui mais em cima, pessoal, nós podemos marcar a mínima do 7 e a máxima do 5, que é uma negação. Belezura. Depois, se a gente quiser ser bem certinho, podemos ainda marcar a mínima do 3, que ela já teve 3 testes. A mínima do 3 está bem fraquinha, vamos colocar ela picotada, tá bom, pessoal? Vamos fazer com bastante carinho, não tem pressa. Por que picotada? Porque ela já foi testada 3 vezes, pode ser que a próxima rompe ela. Só que ela está tão pertinho da outra aí, né? Mas, enfim, temos que marcar. Agora, pessoal, nós vamos marcar simplesmente a máxima do 10, tá? Porque a máxima do 10, pessoal, ela foi rompida pelo um gap, que o gap abriu bem aqui, ó, tem um candle verde, pessoal, invisível, daqui do fechamento do dia para a abertura do outro dia aí, ó, nesse retângulozinho que eu fiz aqui, tá? Aqui, ó, pessoal, tem um candle verde. Tem aqui, ó. Tem um candle verde, tá? Então, aqui é um gap. O gap rompeu o 10. Rompeu o 10, tá? Então, teve rompimento aí. Por esse motivo que nós marcamos a máxima do 10. Aí, ó, foi rompido. E foi negada pelo 1 do outro dia com um único teste, tá bom? E aqui chegamos na linha vermelha, ó. Não temos mais nada para fazer. Para cima. Tem que ser da linha vermelha para baixo. Belezura, pessoal. Vamos nós.
Eita, pessoal, essas marcações aqui é praticamente uma aula, hein? Não é verdade? Fala aí, cada dia tem uma coisa diferente aqui, cada dia tem um tempero diferente para todos vocês, pessoal. Aí, em cima disso, eu peço que se você não for inscrito, se inscreva aí no meu canal para me ajudar também aí, tá bom? E não esqueça, pessoal, todos deixar o like aqui nesse vídeo. Se você estiver assistindo agora e ainda não deixou o seu like, para aí um pouquinho, vai lá e deixa o like para mim, aí volta a assistir de novo, tá bom? Isso aí me ajuda muito, muito, muito. Então vamos nós. Pode tirar o print aqui dos 60 minutos, que eu vou mudar para o diário. Enquanto isso, a gente vai olhar as notícias para segunda-feira, que é dia 22. O que acontece, pessoal? Não tem notícia para segunda-feira. Tá tudo tranquilinho, tá bom? Vamos colocar no diário para a gente ver o que se sucede aqui, né? Então vamos nós. Olha aí, pessoal. Aqui está a marcação do gráfico diário. Olha aí, ó. Podem marcar aí. Olha aí, pessoal. Podem tirar o print, tá certo? Tá bom, pessoal. Fico por aqui nessas marcações. Bom final de semana a todos, bons estudos e boas operações na segunda-feira. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.